saudar a todos os presentes, dizendo para vocês da minha alegria de estar aqui junto com vocês. A gente não tem sido muito presente aqui nesse lugar, mas esse lugar é composto de pessoas que a gente quer muito bem. Então a gente tem uma estima muito grande por todos vocês, e sempre quando eu venho para cá, eu venho com alegria no meu coração, porque eu vou me encontrar com vocês, porque a gente vai ter momentos assim juntos de estudo da Bíblia. Aqui tem a Manu, que eu gosto de ouvi-la, viu? Gosto de ouvir você, Manu. Você tem uma voz doce, suave. Eu gosto dos relacionamentos aqui da igreja, dos amigos. Então que Deus seja louvado pela sua presença. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Aqui também, além de boa música, bom louvor, também tem boas comidas, né? Sempre aqui tem o almoço aqui. Hoje talvez não tenha, mas sempre tem. Hoje também tem? Aqui já é uma figurinha carimbada. Almoço aqui. Não falta um. Que legal. Mas vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Atos capítulo 1. Eu quero convidá-los para a gente orar ao estudar a Bíblia nesse momento. Querido Deus, amoroso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui com essa comunidade, adorando o nome do Senhor, agora com a Bíblia aberta para a exposição da Tua Palavra. Nós queremos pedir a orientação e direção do Espírito Santo, para que esses momentos aqui nós possamos aprender e que também o ensinamento dessa manhã faça parte da vivência dessa comunidade. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e te oramos no nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 1, eu quero começar lendo com vocês a partir do verso 1, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amigos, nessa manhã
eu gostaria de, a partir do capítulo 1 de Atos, a gente pensar um pouquinho sobre igreja. Quero pensar com vocês, então, um pouquinho sobre igreja, a partir desse capítulo. E eu queria começar com uma pergunta. O que é igreja? O que é igreja? Quando você vai pesquisar sobre isso, existem várias definições para igreja. Então, existe a língua grega vai definir o que é igreja. O que é igreja? São coisas que eu estava pensando esses tempos atrás, alguns dias atrás, e eu queria pensar junto com vocês. O que é igreja? Alguém definiu igreja como a comunidade humana que vive sob o governo de Deus. Então, igreja é a comunidade humana que vive sob o governo de Deus. Então, partindo dessa definição, a igreja, ela tem a sua origem divina. A igreja tem sua origem divina, mas a igreja é feita por quem? Por homens. A origem da igreja, o próprio Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Mas a igreja é uma comunidade humana que vive sob o governo de quem? O governo de Deus. Quando você olha para o livro de Atos, existem alguns que, ao olharem para a igreja de Atos, imaginam a igreja de Atos como uma igreja ideal. A igreja que recebeu o Espírito Santo, a igreja que, através do discurso dos apóstolos, batizava 3.000 pessoas, uma igreja em expansão, uma igreja que tinha tudo em comum. Então, muitos imaginam que a igreja de Atos é a igreja ideal. Mas nós precisamos, ao olhar para a igreja de Atos, nós vamos perceber que aquela igreja não era uma igreja sem falhas. Aquela igreja não era uma igreja sem hipocrisias. Aquela igreja não era uma comunidade sem conflitos. Por quê? Porque na igreja existem conflitos, na igreja existem falhas, e na igreja também existe hipocrisia. Interessante, quando a gente começa a pensar em igreja, a gente olha para o aspecto humano da igreja e muitas vezes nos decepcionamos com a igreja. Eu conheço muitas pessoas, vocês também devem conhecer, que deixaram a igreja porque tiveram problema de relacionamento com a sua liderança, ou se decepcionaram com a igreja, ou com as pessoas que fazem parte da igreja. Então, assim, nós precisamos entender que a igreja é uma comunidade imperfeita de pessoas que foram alcançadas por Cristo. Então não é uma comunidade perfeita. Aqui é um ambiente mais familiar, menor, mas como existem seres humanos aqui, a igreja ela é divina e ela é humana, existe também o quê? Falhas e defeitos. Então, o pior erro que uma pessoa pode cometer é ela vir para uma comunidade, um ambiente e procurando encontrar nesse ambiente, nessa comunidade, o quê? Perfeição. Porque não existe perfeição. Até porque, se houvesse perfeição na igreja, só o fato de eu fazer parte de uma igreja
ela já seria, por natureza, imperfeita, como ser humano. Quando você olha para... Aí vem uma outra pergunta. O que é igreja? Igreja é tudo isso aqui. É uma comunidade de pessoas imperfeitas que foram alcançadas por Jesus. Igreja é uma comunidade humana que vive sob o governo de Deus. Tudo isso é igreja. Mas uma pergunta agora que tem mais a ver com a gente. Para que nós existimos como igreja? Como essa comunidade? Qual é o propósito dessa comunidade? Nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Qual o objetivo de Deus estabelecer a sua igreja? Interessante que no livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, ela diz assim, a igreja é o instrumento de Deus para a salvação dos homens. Então a igreja tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Salvar. É um instrumento de Deus para salvar. Mas ela também vai dizer assim, ela foi organizada para servir e cumprir a missão. Mas a igreja, a sua missão é levar o evangelho o quê? Ao mundo. Então isso é igreja. E aí, queridos, quando você vai para o livro de Atos, você vai ver que no versículo 1 e versículo 2, quando Atos, até o verso 4, está fazendo, Lucas, ele está fazendo uma introdução. E nessa introdução, na realidade, ele está fazendo uma explicação maior daquilo que foi falado no seu livro, porque Lucas e Atos, de acordo com os estudiosos, é um livro só. Então, no versículo 2, no versículo 1 diz assim, eu escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relacionando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas, ele está relembrando que a igreja, ela começa com o quê? Com o evangelho. Com o evangelho. Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Jesus, ele ensinou as coisas do reino de Deus. Jesus foi o grande propagador das boas novas de salvação. E a igreja, ele diz que começa com os ensinamentos de Jesus. Mas a igreja de Atos é uma igreja que ela começa com os ensinamentos de Jesus e ela vai dar continuidade. Jesus começou a fazer e Atos mostra que Jesus continua agindo através da igreja. A igreja, ela é a continuidade da missão de Jesus. A missão, ela nasce no coração de Deus. E a igreja é justamente uma ferramenta da missão. Então, Deus, ele está em missão no mundo. E a igreja existe para participar dessa missão. Interessante, existe um conceito que é a ideia do Missio Dei, que é a missão de Deus. Deus tem uma missão nessa terra. Missão de restaurar a humanidade mediante Jesus Cristo. Então essa é uma missão de Deus. E aí os estudiosos, eles dizem assim que a igreja, ela não tem uma missão. Na realidade é a missão que tem uma igreja, porque é a missão de Deus.
que move a sua igreja. E aí você vai ver Lucas, ele vai falar justamente sobre os atos de Jesus Cristo através da igreja. E ele vai dizer no verso 3, o verso 2, melhor dizendo, ele diz assim: até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Lucas está fazendo uma recapitulação aqui do capítulo 24 do mesmo livro chamado Lucas. E ele começa a colocar detalhes. E aí ele vai dizer no versículo 3, ele vai dizer que depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Então, os discípulos, foi dada uma promessa, e a promessa é que eles seriam revestidos do poder de Deus, que eles seriam habilitados, capacitados para cumprir com a missão de Deus no mundo. Agora, um detalhe interessante é a mentalidade dos discípulos. E o verso 6 vai dizer algo interessante. Diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Se você for olhar Lucas capítulo 1, verso 3, Lucas está falando sobre o reino, que Jesus ensinou sobre o reino. Quando você olha a pergunta dos discípulos, você vai ver que a pergunta dos discípulos ela tinha uma razão. Porque eles imaginariam que o reino era a restauração de quem? De Israel. E por que eles acreditavam assim? Porque todas as profecias messiânicas estavam ligadas com o Espírito Santo. A promessa do Espírito era a promessa de restauração. Inclusive, quando você vai olhar para as profecias messiânicas, havia duas ideias gerais nas profecias messiânicas. A primeira ideia que é apresentada pela Bíblia, é que ele estabeleceria o reino. Inclusive o próprio Davi seria o reino davídico. Então essa era uma espécie de profecia messiânica. O Messias viria como um rei e libertador. As profecias do Antigo Testamento falam sobre essa vinda do Messias como rei. Mas havia uma segunda ideia, que também é bíblica, que o Messias viria como o servo sofredor, que seria rejeitado e que morreria pelo povo. Lógico que os discípulos, eles se satisfaziam mais com a primeira ideia. O que eles queriam era o Messias libertador. A ideia de um Messias que iria estabelecer um novo reino político. E queridos, nenhum dos discípulos, eles esperava que Jesus morresse. Nenhum deles. É por isso que é chamado de o grande desapontamento. Porque eles não queriam a morte, eles não esperavam.
por mais que Jesus dissesse que ele iria morrer, iria ressuscitar, eles não acreditaram nisso. Nenhum deles tinha compreendido que Jesus viera para salvar a humanidade. Que Jesus viera para restaurar ou restabelecer o reino espiritual de Deus. Por isso que eles fazem uma pergunta: será este o tempo que o Senhor restaurará o reino? E aí Jesus vai dar uma resposta para eles no verso 7. Jesus diz assim: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Existem pessoas que elas são fascinadas para especular sobre datas e épocas. A última que eu fiquei sabendo é que Jesus, numa dessas especulações, Jesus é para voltar agora em 2027. E aí o indivíduo lá criou lá uns cálculos e definiu o porquê. E eu sei que a data é 2027. Tivemos pessoas aí até que midiáticas que disseram que o Papa era o oitavo quê? O oitavo rei. O último Papa. E aí quando o Papa morreu e que foi nomeado um novo Papa, toda aquela teoria foi... Então existe muita gente que especula sobre a volta de Jesus. E por muito tempo, boa parte das nossas pregações foram terroristas. Foi para causar medo nas pessoas. Foi para dizer para as pessoas que Jesus estava voltando. Isso foi aterrorizando. Alguns foram até para o estado de Goiás, para poder lá fugir das cidades e estocar comida. Por quê? Porque pessoas que especulam em cima de tempos e épocas. Jesus disse para os discípulos assim: olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. E aí o verso 8, Jesus, ele vai dizer assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Querido, nós precisamos entender uma coisa: discipulado não é conhecer tempos e épocas. Discipulado é estar pronto. Mas para estar pronto, nós precisamos receber poder. Precisamos ser testemunhas. Receber poder para ser testemunhas. E a Bíblia vai falar justamente sobre essas duas promessas: a promessa do poder e a promessa de ser testemunha. Um detalhe interessante é que também, além deles receberem poder e deles serem testemunhas, Deus orientou como eles deveriam cumprir a missão. Deus passou para eles, Jesus ensinou para eles um mapa. Qual é a orientação da missão? Eles iriam pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma coisa importante nós precisamos entender sobre testemunhar, ou sobre ser uma testemunha. A testemunha, ela não apenas alcança, a testemunha, ela representa. Testemunhar é carregar uma mensagem. Testemunhar é ter uma identidade.
Testemunhar é ter um conteúdo. Na realidade, testemunhar é ter uma verdade. Então, aqueles que testemunham de Jesus, eles precisam ter uma identidade. Eles precisam ter uma mensagem. E eles precisam ter uma verdade. Jesus disse assim: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Interessante que quando você vai para o livro de Lucas, você vai ver que Jesus sai da periferia da Judéia e vai em direção a Jerusalém. É uma narrativa, né? Até Jesus chegar em Jerusalém. E em Jerusalém, que era o centro religioso, que era a cultura religiosa, Jerusalém mata o próprio Senhor Jesus. E agora, os discípulos recebem ordem para pregar em Jerusalém, para pregar no centro religioso, na cultura religiosa de Jerusalém. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Jerusalém, ela é gente como a gente. Jerusalém prega como a gente prega. Jerusalém é o lugar onde nós conhecemos o ambiente. Mas Jerusalém também tem uma cultura, uma subcultura. E esse é um detalhe muito interessante, uma subcultura desenvolvida. Isso é um detalhe muito interessante. Porque existem dentro do sistema religioso, ou da cultura religiosa, hábitos, linguagens e regras invisíveis que funcionam dentro dos bastidores. Existem lugares invisivelmente predeterminados. Existe determinado tipo de vestimenta. Na cultura religiosa existe uma subcultura. E que se você não se adapta a essa cultura, você é descartado. Mas é interessante que nós também aqui temos uma subcultura. E nós precisamos conhecer essa subcultura para que a gente se relacione bem. Só que o evangelho não é só para ser pregado em Jerusalém, da cultura religiosa. O evangelho é para ser pregado na Judéia. E é interessante quando você pensa na Judéia, porque a Judéia é a periferia da fé. A Judéia tem as mesmas, não digo as mesmas crenças, mas tem a mesma cultura religiosa. É um pouquinho diferente algumas coisas, mas tudo é cristão. Na Judéia, você vai ver que pregar na Judéia é pregar para pessoas que pensam um pouquinho diferente de você. Ontem, alguém fez uma pergunta para o meu filho dizendo assim: mas peraí, o que é que vocês creem como adventista? Ele disse: olha, a gente crê, o que é que distingue vocês de outros evangélicos? O que é que distingue vocês da igreja católica? E aí ele foi responder dentro daquilo que ele conhecia. Ele foi falar sobre as crenças distintivas da igreja adventista. E a pessoa olhou assim: nossa, mas como vocês são estranhos. Vocês pensam desse jeito, vocês são muito estranhos na maneira de pensar. É a nossa periferia da fé. Às vezes nós pensamos um pouquinho diferente, ou eles pensam um pouco diferentes da gente. Mas mesmo assim, é um pouco difícil pregar
na Judéia. Mas pregar em Samaria, aí o negócio começa a ficar o quê? Complicado. Porque historicamente os judeus e os samaritanos eles se odiavam. Havia barreiras étnicas, históricas e preconceito religioso. Pregar em Samaria era um negócio muito esquisito. Por quê? Porque para se pregar em Samaria precisava quebrar todas as barreiras de preconceitos, barreiras étnicas. Então, não era simples pregar em Samaria. Porque pregar em Samaria é, de uma certa forma, sair da nossa bolha religiosa para ir ao encontro de pessoas que não têm a mesma adoração que a gente. Que não têm os mesmos costumes que nós temos. Pregar em Samaria é o oposto do que nós consideramos puro e aceitável. Samaria é um grande desafio, porque exige quebrar preconceitos que estão arraigados. Eu tenho orado a Deus para que Deus me tire do conforto de Jerusalém. Eu sou pastor há 24 anos e os meus amigos são amigos da igreja. Os meus relacionamentos são pessoas da igreja. Os meus hábitos e costumes são costumes da igreja. Então, eu não tenho amigos fora da igreja. Eu não tenho relacionamentos fora da igreja. Então é muito mais fácil para mim e confortável ficar onde? Na igreja. Eu me sinto muito mais seguro dentro da igreja. Agora, romper com essa bolha e procurar alcançar os samaritanos é meio complicado. Mas eles também não deveriam pregar só a Samaria. Eles deveriam pregar nos confins da terra. E queridos, os confins da terra era o mundo pagão. O Império Romano representava esse mundo pagão. E o mundo pagão é um lugar de subcultura totalmente secularizada. No mundo pagão existem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Não tem nenhuma base bíblica. Pregar para o mundo pagão exige desapego da sua própria cultura. Eu me lembro que na Amazônia existem algumas tribos indígenas que têm hábitos assim muito peculiar. E um dos hábitos peculiar de algumas tribos indígenas, eu me lembro que eu cheguei, era num local que não tinha, foram buscar lá os peixes para a gente comer. Pescaram na hora lá o peixe. Mas o peixe não tinha sal, o peixe era branco, foi cozinhado ali, não tinha tempero. E eles ainda tinham o costume de primeiro mascar o peixe para depois dar o peixe para as crianças. E você lá não comia com a colher, você comia com a mão.
E aquilo era extremamente difícil. E depois de comer o peixe, você ia na beira do rio para lavar a mão. E aquilo ficava com aquele cheiro o tempo todinho. Esses são os desafios do mundo pagão. E existem muitas subculturas que é extremamente desafiadora a gente, para a nossa cultura religiosa, a gente aceitar ou participar. Queridos, Jesus, ele precisa que o seu amor seja traduzido através da igreja. Mas uma coisa interessante é que Jesus não pediu para que a igreja se torne uma Samaria, nem que a igreja se torne Roma, nem que a igreja se torne o mundo. Jesus mandou a igreja testemunhar. Há uma diferença muito grande em alcançar uma cultura e ser absorvido por essa cultura. O livro de Atos é um grande desafio para a igreja. Foi um desafio para a igreja apostólica, é um desafio para a igreja nossa. Mas a pergunta que nós precisamos fazer nessa manhã é: para que a nossa comunidade ela foi formada? É muito boa a nossa cultura religiosa. Está aqui cada sábado. Eu gosto das expressões. Hoje tem almoço e tem boi. Quem é que vai dar o boi, né? É uma linguagem. Entendeu? É uma linguagem que você não vai encontrar muito em outras igrejas mais tradicionais, mas tem essa linguagem. Cadê o boi? Mas é muito bom essa linguagem aqui dentro. Mas nós temos um desafio. É sair desse ambiente de Jerusalém para alcançar as pessoas dessa comunidade e de outras comunidades. E eu só consigo enxergar de uma forma, viu, Giovanni? É a gente colocar a missão como estilo de vida. É a gente ter intencionalidade ao se aproximar das pessoas. Eu vou concluir a mensagem e eu queria que vocês abrissem a Bíblia para a gente ir para a conclusão. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, eu queria ler o verso 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Mas olha o verso seguinte, olha a frase seguinte: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. E ali o evangelho, ele sai de Jerusalém e ele começa a alcançar a Judéia e Samaria, e depois ele vem Paulo e Barnabé e começa a sua pregação no mundo pagão. E o que é que nós podemos tirar de lições aqui? Os discípulos, eles gostavam tanto de Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar seguro. Mas a mensagem é que eles tinham que ser testemunha, não só em Jerusalém. Queridos, sabe o que foi que Deus precisou fazer com aqueles discípulos? E com a igreja da sua época?
de Atos, precisou permitir a perseguição para que eles saíssem para testemunhar. Deus tem uma missão na terra. Nós somos instrumento da missão de Deus para salvar pessoas. E Deus espera que a gente saia da nossa cultura e vá em busca de pessoas de outras culturas. Porque o Evangelho precisa ser espalhado para todo mundo. Que Deus nos abençoe nessa manhã, para que a gente entenda o que é a igreja e qual o propósito da nossa igreja. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar? Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pelos desafios que o Espírito Santo coloca em nosso coração e também coloca nessa comunidade para sermos testemunhas do Senhor. Nos abençoe, Senhor, para que possamos ter esse grande privilégio de participar da missão de Deus aqui nessa terra. Que o Senhor nos use como um instrumento de salvação e que possamos alcançar outras pessoas mediante a ação do teu poder na nossa vida. Nos dá a tua paz, continua dirigindo e abençoando essa comunidade. Nós colocamos todos nas tuas mãos e te oramos no nome de Jesus. Amém.